de Gales dos países anglo-saxões. Como é que é? Tem o município, tem o Estado, o município é a city, o Estado é o state, e tem no meio o condado, chama-se county. Quem vai a Miami? Quem é que já foi a Miami? Levanta o braço. Ninguém foi a Miami ainda? Você percebeu que lá em Miami tem alguns nomes? Miami City, Miami-Dade e Florida State. Esses são os três componentes da governança naquele estado. Florida State é o governo estadual, Miami-Dade é o condado e Miami City é a prefeitura. A descentralização substitui a decisão do governador. As obras que o Elvis fez aqui, que foram apoiadas pelo nosso governo, foi feita não porque eu decidi que o Elvis ia fazer aquelas obras. Foram eles que decidiram. O Conselho de Desenvolvimento Regional que decidiu. Foi o Conselho de Desenvolvimento Regional que decidiu a pavimentação de São João Batista, Major Jacino. A pavimentação da Nova Descoberta, a construção do teatro e por aí afora. Eu apenas executei a decisão local do Conselho. Ora, e por isso a decisão é mais acertada, porque quem toma a decisão é quem vive a realidade. Tá? E vejam o que aconteceu com Santa Catarina com a descentralização. O PIB, quem é que sabe o que é PIB? Produto Interno Bruto. Quem é que sabe o que representa o Produto Interno Bruto? O que é que o Produto Interno Bruto soma? Soma todos os fatores da economia. Então o Produto Interno Bruto determina o tamanho da economia. A economia de Santa Catarina, em 2002, era 55 bilhões de reais. Em 2010, 118 bilhões de reais. Mais que dobrou. E hoje o PIB de Santa Catarina é maior do que os PIBs do Uruguai, Paraguai e Bolívia juntos. Se Santa Catarina fosse um país, seria mais importante no conceito mundial, economicamente falando, do que a soma de Uruguai, Paraguai e Bolívia. A receita do Estado cresceu 139%, ou seja, mais que dobrou. De 4 bilhões 760 milhões em 2002, foi para 13 bilhões 320 milhões em 2010. Ou seja, dobrou a economia em 8 anos. Pela aceleração que nós tivemos do desenvolvimento. Com a instituição de instrumentos de atração de empresa, eu não vou detalhar isso porque é um pouco técnico demais, mas nós criamos incentivos para atrair empresas. E para ampliar as nossas empresas se ampliaram, a Porto Belo, por exemplo, se ampliou, graças
aos incentivos do Proemprego e do Prodec. Nós vamos ter agora, estamos tendo já, a maior fábrica de barcos de luxo do mundo, a italiana Gibuti Benetti, que veio aqui para perto, para Itajaí, né, para produzir esses barcos com incentivos do Proemprego e do Prodec. E por aí afora. Tá? Eu fico aqui para encerrar vocês, para mostrar a importância da descentralização, do que se fez com ela, dos resultados que obtivemos com ela. A pobreza em Santa Catarina caiu para 2,8. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do Planejamento, em 2009, tinha caído para 2,8 o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Nos Estados Unidos, 3%, mais que nós, vivem abaixo da linha da pobreza. O nosso indicador de desenvolvimento humano, que reflete a qualidade de vida, subiu, disparou para o indicador que é só atingido por país europeu, 0,850. E é maior o indicador de desenvolvimento humano de Santa Catarina, é mais elevado que o do Chile, que todos nós achamos que é o país mais desenvolvido do mundo, da América Latina. Se Santa Catarina fosse um país, seria o mais desenvolvido da América Latina. E é evidente que mais, porque como país teria muito mais recursos. O analfabetismo, quando eu era prefeito de Joinville, no final do meu primeiro governo, eu andava saltitante, achando que eu era o rei da cocada preta, porque o analfabetismo em Joinville havia caído para 5% da população. Em 2010, só tinham 3% de analfabetos em Santa Catarina. E ainda assim, porque veio muita gente de outros estados para trabalhar nas nossas empresas. Aqui vocês não sentem tanto, mas vou dar 2 exemplos. Em Guabiruba e Pomerode tem cada um 5.000 nordestinos que se instalaram lá nos últimos 5, 10 anos. Então, não for essa migração, o número de analfabetos chegaria perto de 0. E o que aconteceu com a mortalidade infantil? A mortalidade infantil em Santa Catarina, há 8 anos atrás, era de 20 crianças que morriam a cada 1.000 que nasciam. Não conseguiam atingir 1 ano de idade, que é o ano mais crítico da vida. Pois bem, hoje são 10 crianças. Deveriam pela metade o número de crianças que não conseguiram atingir o seu primeiro ano de vida. Em termos de educação básica, você viu a revolução que foi feita em termos de reforma das escolas, uniforme para as crianças, em termos de educação básica, Santa Catarina é o primeiro em escolaridade. São 99,80% das crianças entre 7 e 14 anos que estão na escola. Então, esses indicadores todos, eu não tenho dúvida, são resultado da descentralização que nós implantamos em Santa Catarina. Eu vou encerrar com 2 frases. Uma do escritor francês Victor Hugo. Alguém lembra de alguma obra de Victor Hugo? Os Miseráveis, Os Trabalhadores do Mar. Victor Hugo dizia que é uma coisa mais forte do que todos os exércitos do mundo. Uma ideia cujo tempo chegou.
E por fim, lhes trago a frase de Ulisses Guimarães: nós somos eleitos para mudar. Ou mudamos, ou merecemos ser mudados. Muito obrigado. A partir de agora, o senador Luiz Henrique da Silveira responderá aos questionamentos. Boa noite a todos, aos alunos, às autoridades, ao excelentíssimo senhor senador da República, Luiz Henrique. Meu nome é Juarez, sou aluno do primeiro período do curso de Direito. Como o senhor senador, Vossa Excelência, falou no início da palestra, que todo o ser humano é receoso com mudanças, né? E o senhor é membro do Conselho que agora vai fazer a reforma política no Congresso Nacional, através do Senado, que é um dos membros que vai falar sobre reforma política. Então, eu gostaria de falar, de pedir ao nobre senador, de falar sobre a reforma política, que, querendo ou não, é uma mudança. E todo político é meio receoso em mudar, principalmente quando fala sobre si mesmo, político, né? Então, eu gostaria que o nosso senador falasse sobre a reforma política. Boa pergunta e muito oportuna. Bom, no Senado foi constituído um grupo, conselho, de 15 senadores, dentre os quais 3 são ex-presidentes da República e 12 são ex-governadores. E essa comissão trabalhou em 45 dias e produziu decisões. Você tem toda a razão. A reforma política é a coisa mais importante a ser feita nesse país. Se nós queremos acabar com a corrupção, ou pelo menos reduzi-la aos níveis dos países desenvolvidos, nós devemos acabar com o financiamento privado de campanhas. Eu defendi e foi aprovado na comissão o financiamento público exclusivo das campanhas. Aí você perguntaria, mas financiar partidos e candidatos com dinheiro dos impostos do Tesouro? E eu diria para vocês, é muito mais barato do que manter o sistema atual de financiamento por baixo do pano, de financiamento de campanha